Boa noite, seu Luiz. E aí, professor, boa noite, tudo bom? Como é que o senhor tá? O João, né, João? Você chama Luiz ou é João? Senhor? Opa. É João mesmo ou é Luiz? João Luiz, o que é que te É chama? os dois. Os João dois. Luiz. Isso. Meu nome é composto. Homenagem ao meu bisavô. É isso aí. Vamos lá então, hoje quais são as análises surpresas? Quais são? Professor, hoje tá mais normal, assim, pelo menos a primeira aqui tá mais normal. É bloco M257, questão 15. Vamos lá? Vamos, professor. Ah, É. em relação a essa questão aí, né, o transistor ele está, tipo assim, muito saturado, né, porque está muito próximo à tensão aí, e essa queda de tensão está muito anormal, né, sobre o diodo Zener, e dando DZ1 aberto. Agora, a minha dúvida é assim, professor, porque não existe queda de tensão no R1. Como é que pode um negócio desse? Fica sem corrente esse... não era para ter alguma queda de tensão? Isso aqui está assim, tipo, me deixando... Então vamos lá. Aqui, você está dizendo que polarizou o transistor. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos a carga ligada na massa. Depois nós temos o transistor. Depois nós temos o coletor ligado no menos 20. Legal. Aqui nós temos a polarização que está ligada no menos 20. Joia. E um Zener ligado aqui da massa para cá. O Zener é de 10,4. Você conseguiu achar o defeito ou não? No caso, desenho aberto. Isso, essa aqui é aberto, maravilha. Mas a tua dúvida é, bom, menos 20, não há queda de tensão nesse resistor. Numa queda de tensão, tudo é muito relativo numa queda de tensão. Ele pode ser um valor relativamente baixo. E aí, quando a corrente para polarizar o transistor é mínima, praticamente eu não tenho queda de tensão. Você levantou uma lebre certa. Devia ter alguma queda de tensão para polarizar o transistor. Sim, mas dependendo de qual transistor usado aqui, ele pode ter ganho de 200 a 800. É muito ganho. Então uma pequeníssima corrente iria gerar ali uma tensão de carga. Mas você tem razão quando indaga que devia ter alguma quedinha aqui no R1. Entendeu? Coloquei assim o desenho para ficar mais fácil de visualizar, né? Mas você é esperto. Fala, não tem que ter uma quedinha, professor. Se a corrente aqui for baixa, se a RL tiver um valor alto, aí eu vou precisar de pouquíssima corrente para criar queda de tensão. E aí esse resistor quase não tem queda de tensão sobre ele. Você tem que tomar um certo cuidado com os multímetros quando você vai fazer uma medição. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 19 menos 19,6. E eu só estou vendo essas casas aqui, não estou vendo essa casa aqui, ele arredonda para menos 20. Entendeu? Então ainda nós temos essa decimal aí do multímetro que pode estar sendo arredondada. Então tomar um certo cuidado quando fala não tem queda de tensão. Sempre medir sobre o componente para ter certeza que não tem queda de tensão mesmo. Mas você levantou a lebre certa, teria que ter alguma quedinha de tensão. É isso mesmo. Tá certo. Tranquilo então, professor, agradeço. É porque realmente ficou aquela questão, né, no sentido de... Mas assim, até na prática, assim, é bom o senhor ter falado assim, essa questão, porque
é na prática, de repente, a gente não tem uma queda de tensão e ficar em dúvida, né? E isso pode, como o senhor disse, né? O multímetro, ele realmente arredonda, e eu achar não tendo queda de tensão, quando na realidade é uma imprecisão do instrumento, né? Ponto, essa... Assim. Ah, tá certo. Sim. Sim. Pronto, aí, professor, eu queria aproveitar, pode deixar aí mesmo, porque aí tem uma dúvida bem antiga, que assim, porque assim, é em relação ao ganho, né? Em relação ao ganho, porque assim, eu estava vendo numa das aulas, tipo o seguinte, no transistor de comando, quando vamos fazer o dimensionamento, a gente considera o menor HFE. Sim. Certo? Aí a gente considera o menor HFE, então assim, quando é um transistor de comando, eu consigo entender, porque assim, se eu me considero um HFE mínimo, então quer dizer que se ele tiver um ganho maior, a mesma corrente que eu dimensionei lá para o circuito, vai gerar um ganho muito maior e ele satura, entre aspas, ainda mais. Sim. Então assim, em relação ao controle. Agora assim, professor, eu fico assim com uma dúvida em relação à regulagem. Porque a regulagem, não, beleza, eu vou fazer um dimensionamento com menor HFE. Mas, beleza, e se naquele transistor eu tiver um HFE maior, eu não vou afetar na minha regulagem, ele vai ter um ganho maior, consequentemente ele não vai ter uma maior queda de tensão entre coletor e base e vai diminuir, isso não vai afetar o meu circuito, aí eu fico assim, como é que eu resolvo essa questão? É que os ganhos são compensados, quando eu tenho polarizações médias, eles são compensados pelo que se chama de realimentação negativa. Entendeu? A realimentação negativa é que vai compensar. Você está em que aula mesmo? Eu estou na aula 15, professor. 15, Você já está vendo aí na fonte, eu acho, né? A realimentação negativa. E aí você vai ter compensado as diferenças de ganhos entre transistores. É isso mesmo. Se você colocar aqui uma figura da fonte de alimentação usada na aula 15 ou 16 do módulo 2, você vai ver que um transistor lá, amplificador de erro, pode ter ganho de 200, pode ter ganho de 800. Caramba! Então ele vai alterar a tensão de saída? Minimamente, porque a coisa vai ser realimentada. E aí vai compensar esses pequenos erros, quer dizer, grandes erros de ganho que um transistor pode ter, entendeu? Muito eu estava até assim, meditando sobre... Se eu puder abrir, por gentileza, na aula 15, estava até meditando sobre esses transistores que o senhor botou no kit, assim, como essa questão, assim, da proporção, de como eles foram feitos, como eles são, assim, como eu diria, assim, elegantes, né? Eles são muito elegantes. Eu estava meditando sobre aquele que o senhor... Achei interessante, você falou, são elegantes. Elegantes, professor. Assim, eu estava meditando, principalmente sobre porque assim, professor, eu fico, tipo, tem aquele provérbio, né, que aquele que medita no assunto achará o bem, né, e aquele que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, assim, aquele que medita, isso é para as coisas espirituais, mas aquele que medita no assunto, assim, numa questão, eu estava meditando lá sobre aquele, eu estava, assim, sem entender aquele regulador. Mas deixa eu entrar aqui na aula aqui só para ver qual é a página aqui naquele regulador que é o primeiro que a gente monta, mas que é o mais, digamos assim, que é o mais, entre aspas, difícil de ser analisado. Deixa eu só ver aqui qual é que é justamente porque a gente vai, à medida que ele vai subindo a tensão, ele vai despolarizando, né? Calma aí, deixa eu ver se eu... Pronto, é a página 154, pessoal. Espera que não abriu ainda, só um segundo. Não, tranquilo, eu sei que eu sou chato mesmo, só peço aula, né? Aí demora muito, mas tranquilo. Não, aí não é chato não.
aí eu tava meditando, professor, nessas tensões, assim, porque é legal, assim, professor, eu tava vendo assim, porque como é que a pessoa consegue pensar nessa, porque, assim, quando tá pronto, beleza, todo mundo, legal, tá, mas assim, para você pensar, tipo assim, projetar um negócio desse aqui Página qual que você... Peraí, página qual que você falou? 154. 154. E isso que eu acho assim, professor, assim, do senhor, é como o senhor tem essa preocupação, esse cuidado em relação a gente entender as coisas. E assim, eu vejo, tenho visto cada vez mais como o curso, como o senhor foi cuidadoso, como o curso é assim, estruturado, né? Aí, ó, eu estava vendo aqui, fazendo análise. Sim. Aí, assim, eu estava pegando aqui no 14 do D1 e aqui no início do R5, né? E eu estava com uma dificuldade muito grande de entender como aquilo funcionava. Aí eu fiz o quê, professor? Eu peguei aqui e considerei o quê? Duas malhas paralelas, D1, R4 e R5 com R2. Aí eu fui fazer essa análise. Aí, assim, professor, o que é que eu percebi? Que, na realidade, diferentemente do outro, que o Zener está embaixo e eu somo com a base 0,6, que gera uma tensão travada em relação à parte de baixo, esse daí, na realidade, ele trava, na realidade, 2,4, ele trava com 0,5. Isso. Porque assim, professor, o que é que acontece? Quando eu aumento a tensão lá em cima, eu estou aumentando a queda de tensão no R5. Então, assim, eu vou aumentando, até que chega o momento que ele fica acima de 1,8 e aí começa a despolarizar. Então, se eu olhar, então assim, eu tenho que travar ali o cursor, né? Digamos assim, estou botando R5 considerando como se fosse o cursor estivesse lá em cima. Então, eu tenho que travar R5 em 1,8, que mantém a polarização. E quando eu faço a polarização do R5 com o de baixo, aí a proporção eu vou realmente achar a tensão lá em cima. Isso é algo muito assim, algo assim muito sofisticado. E aí, professor, aí você consegue entender que quando você sobe o cursor, você, na realidade, diminui o resistor de base, aumenta a polarização. Quando você aumenta a polarização, diminui e consegue aumentar a tensão. Não, desculpa, é o contrário. Aí, no caso, eu aumento no caso, eu aumento a tensão, não, calma aí, o resistor de base, não, é isso mesmo, eu diminuo a polarização, não, eu aumento a tensão, é isso mesmo, desculpa, professor. À medida que eu boto o cursor para cima, eu diminuo a resistência de base, aumento a polarização, eu aumento a polarização lá, aí eu venho, trago mais para perto, consequentemente eu aumento a tensão. Aí quando é lá embaixo, 2,4, quando é lá embaixo, eu vou aumentar justamente a resistência, diminuo a corrente, consequentemente eu vou despolarizar e diminuo a tensão. Só que no outro é o contrário. O outro, naquele outro que do outro kit, né? Isso. Que é justamente, eu aumenta a polarização. Como eu subo para cima, eu levo para cima lá. No caso, diminuo a resistência, eu diminuo porque aqui, rapaz, tipo assim, aqui ao vivo a gente, o pessoal acaba não se lembrando. Mas, calma aí. No outro, calma aí, é o DZ1, 1,3. Ah, tá certo. Aí no outro eu uso
no caso, eu aumento o resistor eu subo, o resistor de despolarização aumenta e a polarização diminui. Quando eu subo, eu aumento, assim, é porque no caso despolariza o outro. Aí é por isso que quando eu boto para cima, ele despolariza o outro, eu diminuo a tensão. Tá, e quando eu baixo, aumenta a tensão, assim, aumenta a resistência, aumenta a tensão do coletor, consequentemente vai mais polarização para o outro, e aí tendo a polarização diminui. Aí assim, aí eu estava vendo, professor, assim, as proporções do R5 com R2, aí você vê como quando você bota o cursor embaixo, ele é mais ou menos 2,75, ou seja, o senhor bota o senhor botou assim, esse projeto foi botado para poder polarizar o Zener, botar assim, o mínimo dele é botar a polarização do Zener, e aí eu ter como essa base sempre o Zener travado em 2,4 e aí eu colocar 1,8. Aí eu estava vendo, professor, que quando eu diminuo o transistor, o Zener, por exemplo, 1,8, 1,4, eu diminuo muito o meu range. Por exemplo, se eu botasse 1,2, eu teria que ter no outro lá, menos 0,6 no R5. Só que o problema é que na outra base eu teria 0,6, eu ia ter muito pouco para regular. É que você está falando desse, mas falando do outro. Do outro também, assim, desculpa, eu fiz uma salada mista aqui muito grande, mas assim, eu fiquei olhando, rapaz, que coisa assim, muito assim, uma elegância, assim, porque assim, como disse, eu falo para o senhor, eu pensando isso assim, e é uma coisa que por isso que a gente deve dar sempre honra aqui, tem honra, professor, nesse sentido, primeiramente a Deus, porque ele nos dá o entendimento, mas assim, o senhor sempre tem esse cuidado de fazer a gente trazer as coisas por simples das coisas. Tá entendendo? De tipo assim, não, como é que eu faço? Eu boto aqui resistor paralelo e tal. Aquela questão, por exemplo, da impedância, que eu estava meditando sobre aquela questão e tudo, meditando, professor. Que coisa, assim, e trazendo realmente trazendo também, como eu disse, para um entendimento simples, que eu perguntei sobre a questão da impedância lá, e aí o que acontece? Eu estava meditando o sinal como se fosse uma bateria com pouca carga. Por que o sinal ele tem uma energia? Mas o que é a energia? A energia é a carga vezes a queda de tensão. Mesmo que eu tenha um sinal com a variação alta, por exemplo, de 1 volt, se eu tiver uma carga baixa dele, que normalmente são, a não ser que seja circuitinho indutivo, mas se ele tiver uma carga baixa, o que acontece? Aquele circuito que vai estar, aquele resistor que liga para a massa, que está em paralelo com a junção base emissor com a junção base emissor do transistor, eu não consigo ter tensão suficiente para elevar e polarizar. Porque ele não tem carga. É como se fosse a bateria, fosse ligar o carro e a bateria está fraca. Não tem uma corrente. Sim. E aí, assim, eu vendo essas questões, né? E eu achando assim, meditando, achando muito, muito legal. Por isso que eu tô doido para chegar no módulo 3. Eu quero ver justamente essa questão de sinais, AM, FM. Sim. E aí, assim, a pessoa pode achar, desculpa só, a pessoa pode até achar que, mas vai ver a AM/FM, mas a AM/FM é a base da comunicação, pai. Se você entende a AM/FM, você está entendendo aquelas questões de ruído, então você está entendendo comunicação. Exatamente. Qual é a tensão aqui? Se aqui for 12. Se aí for 12, aí vai ser 9,6. Exatamente. Agora calcula só isso aqui, ó, 5K, 2K7, que dá 7,7K com esse 1K. Quanto tem aqui de tensão? Vamos aí. 12 dá 7,7, 8,7, né? Vai ser 12 dividido por 8,7. 12 dividido por 9, né? Só para... Vai dar 4 por 3. É isso mesmo?
12 dividido por 9. Deixa eu fazer só aí daqui uma quebrada muito grande. Vou fazer aqui na calculadora. Rapidinho aqui, professor. 12 dividido por 8,7. 12 dividido por 8,7. Deu 1,37. 1,37 ou 1,4. Legal. 12 menos 1,4 dá quanto? 12 menos 1,4 dá 10. Não, 11,6. 11, não. 12 menos 1,4? Não, 10,6. Ó, não está batendo direitinho, porque aqui tem 1 volt de queda. Ou seja, quando eu chego aqui em 12 e faço esses cálculos aqui, chega no final do potenciômetro, eu já não estou conseguindo, ele já chega na tensão alta, por quê? Porque ainda estou polarizando e a tensão está alta. Tá vendo aqui, ó, 1 volt aqui de queda? Tá vendo? 1 volt. Era para ter 1 volt? Depende, depende aí, porque esse Zener, na verdade, ele não é preciso. Alguns dão 2.2, outros dão 2.6, outros dão 2.4. Então isso não é preciso. Mas aqui só está te mostrando que, pelo cálculo aqui do divisor, nós vamos ter uma tensão aqui que permite polarizar o transistor. Claro, aqui não vai ser 10.6, vai cair um pouquinho. Então eu permito polarizar o transistor e permite polarizar esse aqui. E aí eu tenho uma tensão alta na saída. Então quando eu levo isso aqui para cima, eu estou polarizando mais o transistor Q2. E aí polarizando também o transistor Q1. Isso é realimentação negativa? Não. A realimentação negativa aqui é feita pelo diodo Zener ligado nesse emissor. É isso aí que estabiliza a tensão da fonte. Entendeu? Por quê? Porque se por algum motivo a fonte tender a subir de um ajuste que eu deixei, se sobe, aqui sobe também, direto. Ó. O que subir aqui, sobe aqui. Só que aqui não, aqui é proporcional aos resistores. Sobe menos. Se sobe menos, o transistor vai ser menos polarizado. Então, se a fonte tender a subir e esse aqui ficar menos polarizado, esse aqui também fica e a fonte não sobe. Isso compensa ganhos, tolerâncias de resistores, ganhos de transistor, isso compensa tudo, essa realimentação negativa. Só que a realimentação negativa aqui é feita por aqui, né? Porque assim, professor, como é que eu fiz para você entender aqui o cálculo? Não tem lá de UK, eu gravei 1.8, né? Que vai ter que ter essa diferença para polarizar. Sim. Aí 1.8, aí vou só botar aqui 1.8 vezes, aí no caso 7.7, que aí eu ia achar a outra 7.7, eu vou ter o quê? 3,86 mais 1.8, né? Que ali eu achei a de baixo, aí eu teria 15,76. Como é que é? 15 pontos? Porque é assim, ó, 15,66. Que aí assim, eu sempre estou colocando assim, nesse caso aí, porque é como o senhor disse, quanto mais ele sobe, ele aumenta menos proporcionalmente, mas eu estava tomando como base, tipo o seguinte, por exemplo, o 9.6, tipo deixar ele em paralelo, ele com 5K e 2,7, só no sentido de comparação. E o 2,4 com 1,4. Aí assim, quando mais eu aumento a tensão, eu mais aumento a queda de tensão num K, né? Sim. Aí assim, só que quando mais eu aumento a tensão de um K e o 2,4 se mantém constante, nesse sentido da comparação dos dois, mais eu estou despolarizando o transistor. E qual é o limite? Quando você chega em 15, você fez as contas aí? O meu botou 15,66, mas aí no caso... Vamos ver se é isso. 15 dividido aqui por 8.7 dá quanto? 15 dividido por quanto? 8.7. 15 dividido por 8.7
dá 1,7240. 1,72. 1,72 volts. 15 menos 1,72 dá quanto? 15 menos 1,72 dá 14, 13,28. E 15 menos 2,4 dá quanto? Dá 13, 12,6. 12,6. Não ouvi. 12,6, professor. 6. Tá. Isso. Olha só, você reparou que aqui, ó, 12,6 para 13,28, o transistor já vai começar a estar despolarizado. Então a tensão máxima aqui pelos nossos ajustes, que se aceita aqui na saída, é 15 volts. Um pouquinho menos de 15, 14 e uns quebrados. Entendeu? Tá certo. E se você girar o potenciômetro para o outro lado, deixar ele aqui, aí você tem 5K com 1K e 2K7. Aí você também calcula para menor tensão da fonte. Olha que legal. Entendeu? Porque agora nós vamos ter 5K mais 1K aqui na parte de cima. E somente porque eu estou colocando aqui para baixo, né? Entendeu? Isso realmente é interessantíssimo. Isso aí é o must, é o que é gostoso. Eletrônica é demais, é muito delicioso. É verdade, assim, quando você começa a meditar mesmo é muito legal. É muito bacana. E assim, professor, eu queria também entender, porque o senhor falou que seria até na alta fonte, né? Sim. Porque ali eu tenho 2 diodos para estabilizar o transistor, a tensão. Mas você não tem num bloco aí pra... Qual que é a aula essa da... Me dá a aula aí, deixa eu ver. A 16, né? Aqui, 2 diodos. Essa é a aula 15. Essa é a aula 15. Mas pronto, deixa eu ver aqui. Você pode usar isso mesmo, porque a figura 7, por exemplo, da página 152, que é bem pertinho aí. O importante aqui é assim, eu entender a questão da estabilização do diodo aqui. Sim? Deixa eu... não tem aqui a fonte. Aqui. Não tem a fonte igualzinha do nosso circuito, mas é essa daqui. Essa aqui serve. Nosso circuito que eu vou falando prático, né? Sim. O kit. Pronto, já estão os dois aqui. Provavelmente o kit é lá na primeira aula do módulo 1. Mas assim, uma parecida tranquilo. Agora sim, agora você tem aqui a fonte, ó. E o que você está falando? Pronto, é o DZ1. Essa tá ótima. Justamente porque assim, se eu não tivesse o ZN1, eu teria um intervalo muito maior em regulagem. Se você não tivesse... Oi? Se você não tivesse o Zener. Porque assim, eu não seria de 0,6. Eu só precisaria de 0,6 para polarizar o Q3, né, não? Não, você precisaria... Se não tivesse Zener, você teria que ter um resistor, é isso que você está querendo dizer? Isso. Não, assim, o que eu, assim... Pode ser um resistor, mas assim, a minha principal dúvida é assim, é porque... Eu acho que, se eu não me engano, o senhor falou na aula que, assim, esse diodo, a função do diodo Zener, é estabilizar o transistor. Sim. É melhorar... Agora, assim, eu queria entender como é que ele estabiliza o transistor. Porque, assim, na minha cabeça, aí eu tô querendo... Aí, assim, vamos supor que não tem o Zener. Eu suponho que não tem o Zener. Eu só ia precisar, para polarizar ele, no lugar da tensão de Zener mais a tensão base emissor, eu só ia precisar dos 0,6 da base emissor. Ou seja,
a minha fonte aqui é um, por exemplo... aqui um curto, é isso? Isso. Ah, exatamente. Sim. Eu ia precisar só de 0,6. Só que o senhor disse que esse Zener, ele estabiliza. Agora, assim, isso é que está sendo a minha dificuldade de entender. Como é que ele estabiliza? Não é só isso. Ele estabiliza. Mas veja só. Você falou certo. Eu não posso jogar isso aqui na massa e estabiliza do mesmo jeito? Estabiliza. O problema é que 0,6 aqui, você tem que aumentar o valor desses resistores em relação a esse lado de baixo. E aí, o que provoca isso? Uma menor estabilização. Quando aqui varia 1 volt, você vai ter um proporcional aqui de variação, entendeu? E quanto mais você vai aproximando da massa e aumentando esses valores, se aqui variou 1 volt, aqui, por exemplo, vai variar 0,1, porque depende dos valores. Mas quanto mais eu aproximo isso aqui da massa, se aqui varia 1 volt, aqui vai variar 0,05. E quanto eu mais aumento essa referência aqui da base, 3, 4 volts, opa, eu começo a equilibrar os valores. Então uma variação aqui de 1 volt, aqui já vai dar quase 0,8 volts. Então eu vou ter uma relação de variação mais fácil de polarizar o transistor, mais ou menos o transistor. Colocando esse Zener, na verdade, ele cria um potencial intermediário estabilizado, tá entendendo? Um potencial acima da massa estabilizado. Aí essas relações entre esse lado de baixo e o lado de cima, elas ficam um pouco mais próximas, entendeu? E aí a proporção de variação aqui passa a ser ou 2, 3, 4 vezes menos do que aqui. Variou 1 volt, 2, 3, 4 vezes, aqui variou 0,3. Mas se eu colocar isso na massa e aqui colocar 0,6, vixe, eu tenho que aumentar esses valores. Aí uma variação de 1 volt aqui só vai dar 0,1, 0,05, vai dar uma variação bem pequena aqui. E aí eu não tenho um controle tão preciso, entendeu? Por isso. Aí vai ter mais dificuldade em amplificar o erro, né? Isso, mais dificuldade em amplificar o erro. Ele amplifica bem o erro, mas com mais dificuldade. A taxa de estabilização passa a ser cada vez maior, porque a fonte ela estabiliza em 1%, em 2%. Eu jogo esse emissor lá na massa e aí eu aumento os valores do R5 para dar certo. Funciona? Funciona. Só que vai ver a taxa de estabilização. Você já vai cair aí para uma estabilização a 4%, 5% e não de 1%, 2%. Beleza? Interessante, rapaz. Acabou o nosso tempo. Tá. Obrigado. Então, até a próxima. Se der certo, eu acho que quinta-feira eu vou aparecer. João, Obrigado. Foi um prazer novamente estar com você. Eu adoro esses assuntos. Um grande abraço, querido. Até mais. Um abraço. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva, aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos.
E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.